Mostraremos nesse vídeo o jogo do sobe e desce. Nesse jogo, a criança trabalha com os números inteiros. Do lado esquerdo, nós temos uma coluna na vertical que tem uma reta numérica, que vai do 1 positivo até o 6. Abaixo do zero, nós temos os negativos, do -1 ao -6. A mesma coluna se repete do lado direito. Nesse jogo, nós precisaremos de 2 dados com cores diferentes. Usaremos aqui o dado verde e o vermelho. E 6 tampinhas, material para 6 jogadores. Os jogadores se posicionarão no ponto 0. A partida inicia a partir do 0. Colocaremos cada tampinha de cada participante. Um participante ficará com a tampinha branca, outro com a tampinha amarela, outro com a tampinha roxa, outro participante com a tampinha verde, outro com a tampinha vermelha e outro participante ficaria com a tampinha azul. Portanto, podem 6 crianças jogarem ao mesmo tempo no jogo do sobe e desce. Simularemos agora uma partida entre esses jogadores. O participante que está representando a tampinha branca lançará os 2 dados. E com os resultados obtidos, ele fará o seguinte: o dado verde indica a quantidade de casinhas que ele deverá subir. O dado vermelho indica a quantidade de casinhas que ele deverá descer. Nessa situação, a criança que está com a tampinha branca, ele vai subir 4 casas e descer 2. Então ele fará isso. 1, 2, 3, 4. Foi o verde, que é para subir. E vai descer 2. 1, 2. Essa foi a jogada do primeiro participante. A segunda criança fará o mesmo. Lançará os 2 dados. Com os resultados obtidos, também subirá 3. Na situação aqui, ela subirá 3 e descerá 5. Então, a criança que está com a tampinha amarela vai subir 3. 1, 2, 3. Mas como o dado vermelho, que é o que desce, foi 5, ela deverá descer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Faremos também a simulação com a criança que está representando a tampinha roxa. Ela também lançará os 2 dados. Observe que os resultados obtidos foram 4 no dado verde, que é o que sobe, e 4 no dado vermelho, que é o que desce. Portanto, a criança que está com a tampinha roxa deverá subir 4 e descer 4, não saindo, portanto, do local inicial. Faremos agora a simulação da criança que está representando a tampinha verde. Então, ela também lançará os 2 dados e os resultados obtidos por ela foram esses. 5 no dado verde, que é o dado que faz subir. O dado vermelho foi 2, que faz descer. Então, ela vai subir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mas vai ter que descer 2. 1, 2. Imaginemos que todos os participantes já fizeram a sua jogada. Então, retorna mais uma vez para a criança que estava com a tampinha branca, que se encontra na posição mais 2. Vencerá a partida quem conseguir chegar no 6. Quem conseguir chegar no mais 6, é o vencedor da partida. Quem conseguir chegar exatamente no 6. Ele corre o risco de ultrapassar o 6 e vai ter que voltar
para a partida. Imaginemos que a criança responsável pela tampinha branca lance os dados e obtenha esses resultados, 5 e 1. O que vai acontecer é que ela vai vencer a partida, porque ela vai subir 5 e vai descer 1. Nessa descida, ela coincide exatamente com a chegada. Vamos fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ter que descer 1. Então, desceu e ficou na chegada, sendo, portanto, a vencedora dessa partida. Os demais continuam jogando para ver quem fica em segundo, em terceiro, em quarto e assim sucessivamente. Imaginemos agora que a criança responsável pela tampinha verde lance os dados e obtenha esses dois resultados, 5 com o dado verde e 1 com o dado vermelho. Lembrando que o dado verde é o que faz subir, o dado vermelho é o que faz descer. Nesse caso, fazendo a operação, 5 menos 1 dá 4. 4 para subir, porque o dado verde tem valor maior. Ele precisava para vencer apenas de 2. 1, 2. Então, o excesso faz com que ele ultrapasse a chegada. Nesse caso, ele vai ter que voltar para a partida. Ele só venceria se ele coincidisse exatamente na chegada. Como, por exemplo, tirasse o 3 e o 1. Aí ele venceria. 3 menos 1 dá 2, então 1, 2. Ou então, 1, 2, 3, teria que voltar 1 até a chegada. Então, as regras do jogo do sobe e desce serão sempre assim. Lançam-se os dois dados, o verde é para subir, o vermelho faz descer. Essas operações que a criança faz o tempo todo durante o jogo, nada mais são do que as operações com os números inteiros. O dado verde sempre é o valor positivo, o dado vermelho é o valor negativo. Então, número inteiro positivo, número inteiro negativo. O interessante desse jogo é que, durante a partida toda, as crianças trabalham fazendo operações com os números inteiros. E não tem nenhuma dificuldade em perceber que quando uma criança tira 3 e a outra tira 5, ela vai ter que descer 2 casas. Diferente daqueles cálculos dos livros, onde a criança teria que fazer mais 3 menos 5. Com esse jogo, fica muito fácil o manuseio dessas operações. Números negativos com números positivos. Essa é a proposta do jogo do sobe e desce. Pessoal, observe também que toda vez que a criança lançar valores em que o dado vermelho for maior do que o dado verde, ela sempre descerá. Pode acontecer situações em que ela descerá mais do que pode. Então, ela muitas vezes também deverá voltar para a partida. Como, por exemplo, 6, 3 com verde, que é para subir, e 6 com vermelho, que é para descer. Então, ela ultrapassa o limite, porque 6 tirando 3 é 3, 1, 2, 3, aí ele vai ter que voltar para a partida. Simularemos mais uma vez uma situação onde a criança, no decorrer da partida, desça além do limite, Nós podemos descer até o menos 6, mas corre o risco, como neste caso aqui, se lançar os dados e der 4 e 1, o verde, que é o para subir, é 1. Ela subiria 1. E teria que descer 4. Nesse caso, ela subiria 1 e desceria 4, ultrapassando, portanto, essas duas casas. Nesses casos, a criança volta para a partida. Toda vez que ultrapassar esse limite, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, ele pode ultrapassar esses limites e deverá voltar para o início, para o zero, dando, portanto, início à partida. Pessoal, visitem o nosso blog professorpardal.blogspot.com e veja com detalhes as regras
do Sobe e Desce. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.